Oi, meus amores, aula de artes, terceiro ano. Vamos que tá acabando, gente, tá acabando. Nós falamos na aula passada sobre o grupo Santa Helena e dentro desse grupo tinha um bando de gente legal que trabalhava diurnamente. Inclusive, preste atenção porque o grupo Santa Helena vai cair na prova, tá bom? A prova já foi elaborada e vai cair, tá? Tem uma questão lá sobre eles. Aliás, eu acabei de dar a resposta da prova. Oh my god, que coisa. Tinha que ter falado isso no fim da aula, né? Mas falei agora. Ok, então nós vamos agora falar de alguns integrantes. Nós falamos na aula passada sobre Francisco Rebolo Gonzalez e hoje nós vamos falar um pouco sobre Alfredo Volpi e Clóvis Graciano, Aldemir Martins, enfim. Então vamos lá, rapidinho. Alfredo Volpi nasceu na Itália em 1896 e veio para o Brasil com pouco mais de um ano de idade. E na juventude, em São Paulo, onde ele residia, teve várias profissões: carpinteiro, encanador, pintor de paredes. E ainda muito jovem, ele descobriu a pintura de cavalete e passou a dedicar-se a ela cada vez mais tempo que ele tinha. Ele estava se dedicando à pintura de cavalete. Gente, a pintura de cavalete é aquela pintura clássica, né? Onde você põe um cavaletezinho, coloca a tela e vai pintando. Então, na década de 30, entrou em contato com Rebolo e outros artistas do grupo Santa Helena, e aí começou a coisa andar, né? E a trajetória artística de Volpi é diferente da seguida por Rebolo, pois a sua pintura desenvolveu-se principalmente em direção ao domínio da cor. Seus primeiros quadros, que eram paisagens, né, interiores, né, com figuras humanas, refletiam um certo naturalismo associado às técnicas impressionistas lá de trás, que nós estudamos há um tempo atrás, né? A partir de 1950, Volpi deu início às suas obras mais significativas, que são elas: as fachadas de casarios, os mastros, as bandeiras e as fitas. No entanto, esses temas não receberam um tratamento naturalista. Ao contrário, o artista trabalhou esquematicamente, valorizando os efeitos cromáticos. Além disso, passou a executar seus trabalhos cada vez menos com tinta a óleo e mais com técnica da têmpera. Que isso, gente? É quando você pega por exemplo, o meu tom de pele, você não vai achar ele assim para comprar. Nenhum tom de pele de nenhum de vocês. É preciso misturar azul, preto. Acho que o branco é o que não mistura. É azul, preto, vermelho. Ai, gente, não me lembro as cores. Eu sei que você vai misturando e dá o tom de pele. Coisa mais fantástica. Ok, aí tem aqui um monte de figuras. Então, fechamos o Volpi. Nossa, que isso. Clóvis Graciano. Ele nasceu na cidade de Araras, em São Paulo, na década de 30. Ele nasceu em 30, hein, gente? Não, na década de 30, ele estudou pintura com Valdemar da Costa, que se tornou mais conhecido como mestre de outros pintores. Eu faço minhas anotações, aí às vezes eu esqueço de colocar aquela virgulinha, esqueço de vir a pontuação, né? Isso quando eu não entendo minha própria letra. Acontece, né, gente? Ao contrário dos demais artistas do Santa Helena, que demonstravam interesse especial em paisagens, Graciano privilegiou a figura humana. Procurou também expressar o movimento, que segundo os críticos é uma das características básicas da obra dele. Que é difícil de fazer, viu, gente? Uma coisa é fazer um ser humano assim, outra coisa é fazer um ser humano. É bem diferente. Além das pinturas em tela e das ilustrações para livros, Clóvis Graciano realizou um grande número de murais na cidade de São Paulo. Entre os mais importantes destacam-se o que está na Avenida Moreira Guimarães e o da sede do antigo jornal Diário Popular. Alguns estudiosos da arte identificam esse tipo de pintura com influências dos muralistas mexicanos, né? Que eles acham e provavelmente estão certos, de que os brasileiros pintando os muros tem a influência de quem pintava muros
no México. E quando eu digo isso, gente, eu não estou dizendo pintura, tá? É pintura artística. E aí reside outra tendência do artista, a sua preocupação social. Inclusive aqui, deixa eu ver aqui que eu coloquei ver muralismo, pronto. Desde a antiguidade nós encontramos grandes painéis, eu estou abrindo parênteses, tá? Pintados em paredes e edifícios públicos. Essas pinturas, que recebem o nome de pintura mural, teve sempre a função de comunicar ao povo valores religiosos, políticos ou ambos ao mesmo tempo. Foi assim no Egito, em Bizâncio e durante a Idade Média. Aqui em Trindade, quando está chegando em Trindade, nós temos vários murais que mostram, acho que é a Via Crucis, é o sacrifício, o caminho que Jesus percorreu até a cruz. Tem painéis indo para a Trindade. Eu tenho certeza que você já viu. Isso é um tipo de pintura mural. Então, no México, depois da Revolução de 1910, a pintura mural surgiu com o objetivo de exaltar os valores nacionais e o heroísmo da luta por melhores condições de vida. E por isso que esse artista pega isso também para ele reproduzir isso daqui no Brasil, certo? Então, fecha parênteses. Ok. Agora nós vamos ver outros artistas renovadores da arte brasileira, que é Aldemir Martins, que está dentro desse. Em São Paulo, no ano de 47, um grupo de jovens artistas realizou uma exposição coletiva que foi o ponto de partida de um novo desenvolvimento da arte brasileira. Entre tantos outros, faziam parte desse grupo artistas como Aldemir Martins, Cláudio Abramo, Lothar Charoux, Flávio Chiró, Marcelo Grasman, Maria Leontina, Mário Gruber, Luiz Saciloto e Wanda Godoy Moreira. E nós vamos agora falar de Aldemir Martins. Mas antes, esses artistas que em 1947 já apresentavam acentuadas diferenças, né, entre eles evoluíram em direções diversas, cada um foi para um canto. Alguns, como jornalistas, né, como o jornalista Cláudio Abramo, deixou o trabalho artístico, nem mexeu mais com isso. E outros, no entanto, continuaram suas atividades, como foi o caso de Aldemir Martins, que é o cara que nós falaremos agora. Ele é natural do Ceará, com aproximadamente 20 anos. Aldemir, falta poucos anos para vocês começarem, a arrasar na vida, né? Aliás, já pode arrasar agora, né? Já pode arrasar agora, não precisa esperar ficar velho para arrasar, não. Pode começar agora. Ele já tentava renovar as artes plásticas. Olha só, o cara é ousado. E depois de uma breve passagem pelo Rio de Janeiro, ele transferiu-se definitivamente para São Paulo em 1946. E na década de 50 já eram visíveis nas suas obras, né, os motivos regionais, cangaceiros, tipos populares e frutas, e os desenhos de animais que o tornaram bastante conhecido. São obras com cores e traços bem pessoais, muito pessoais, que marcaram o modo inconfundível do seu trabalho. Isso é importante para o artista, né? Muito importante. Ao longo de todos os seus anos de atividade artística, Aldemir Martins recebeu muitos prêmios, entre os quais o de desenho da... não sei falar isso, 28ª Bienal de Veneza, em 1956, e o de melhor desenhista nacional da 4ª Bienal de São Paulo. Certamente ele está entre os artistas plásticos mais conhecidos do Brasil. Essa aula, gente, eu acho que ela fica um pouco truncada, assim, eu tenho mais dificuldade, eu já notei, porque é a última aula que eu gravo. Então vocês vão desculpando, porque a cabeça da Tia Odete já tá, Então, é assim mesmo. Então, ele é conhecido, muito conhecido aqui no Brasil. Seus desenhos com motivos regionais são amplamente aceitos, porque as pessoas identificam nele os aspectos muito presentes na realidade brasileira, por isso que está dentro do modernismo. Maravilha isso. E essa popularidade fez com que o artista aumentasse ainda mais, tivesse uma difusão maior dos trabalhos dele
pela indústria, em decorar utilidades do dia a dia, como jogos de prato, copos, latas, enfim, objetos produzidos e consumidos em larga escala. Tipo aquele chatinho que mora em Londres, na França, o carinha lá que a mulher derrubou a obra dele, que nesse momento, tio, eu te esqueci, como é que eu esqueci? Romero Brito. Tipo isso, sabe? Sai fazendo geral a arte, ele é nesse nível aqui, tá? Não é tipo Picasso, que ficava só pintando aquela telinha e fazia aquelas obras grandiosas e não ficava inventando moda, assim, no sentido de criar designs novos, né? Aqui, eu tô com papel higiênico que eu uso pra fazer os desenhos, preciso de papel higiênico. Gente, já pensou? Eu, de repente, inventar um papel higiênico todo cheio de 9 horas? Nem é legal, porque papel higiênico tem que ser branco, né? Porque não pode. Causa alergias nos lugares que não deve causar alergia. Ok. Deixa eu ver. 11 minutos de aula. Gente, então eu vou parar por aqui. E aí depois nós vamos falar dos... Não, dá tempo, peraí. Vamos falar dos artistas primitivos do Brasil. Aguenta, fica aí. No Brasil, a arte dos chamados artistas primitivos passou a ser valorizada após o movimento modernista, porque até então eles não valiam nada, né? E eles mostraram tendência ao longo do tempo, porque eram genuinamente nacional. Então, um artista primitivo era alguém que selecionava elementos da tradição popular de uma sociedade e combinava isso plasticamente, artisticamente, com uma clara intenção poética. Olha que coisa bonitinha. E, em geral, esse artista é autodidata e criador de recursos e técnicas com que trabalha. Por exemplo, o cara estava lá esculpindo no barro, aí ele criava uma espátulazinha para fazer determinada coisa. Então, aquilo era único, só dele, certo? Então, Heitor dos Prazeres é um artista que revela as minúcias e os detalhes da realidade que ele retratava. Por exemplo, figura humana era o centro do trabalho dele. E o modo como ele fazia isso chamava a atenção do observador, porque o rosto muitas vezes era de perfil e tinha uma forte sugestão de movimento, resultando em figuras que pareciam que estavam dançando ou performando de alguma forma, ou simplesmente andando. E isso é muito difícil de fazer, eu já falei isso no começo da aula, é difícil você pegar uma figura humana, fazer ela estática, como se fosse uma fotografia de RG, é uma coisa. Agora, você fazer essa arte com movimento é outra história. Então, cadê? Entre os artistas primitivos dedicados à escultura, o mais famoso é o mestre Vitalino, que é criador de figuras de barro, que representam pessoas, fatos da região sertaneja de Pernambuco. E entre os personagens de Vitalino estão vaqueiros, retirantes, cangaceiros, que, isolados ou compondo uma cena, nos passa, nos comunica um modo de ser rústico do sertão. Estou aqui olhando para a figura, já vi isso em muitas casas, porque é um tipo de arte que é amplamente reproduzida por muitos artistas, por se tratar de uma obra autodidata. Não que seja fácil de fazer, não é isso, mas é que é popular, é do povo, você vai encontrar com facilidade nas ruas. E essa imagem vai estar lá no negócio para vocês lerem, certinho? Então, é isso, meus amores. Fiquem bem, beijo, beijo. O Tio Odete está vendo o tempo ainda.